Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um novo episódio do nosso Originais Podcast, pioneiro no Brasil em empreendedorismo e inovação. Eu, Cadu Braga, jornalista, podcaster, especialista em gestão e marketing esportivo, sempre trago empreendedores e empreendedoras que estão fazendo a diferença na nossa indústria com muita inovação, muita alegria aqui recebendo grandes pessoas. E a gente tem que lembrar que nós estamos concorrendo ao prêmio MPB de melhores podcasts do Brasil na categoria esportes. Estamos aí na segunda fase, então se você ainda não votou, você que faz parte aí da nossa audiência, não deixe de clicar no botãozinho aí abaixo para fortalecer a nossa comunidade. E no dia de hoje eu tenho um convidado aqui que sabe muito de jornalismo esportivo, muito da carreira de vários ídolos do nosso futebol. E eu tenho, então, aqui o prazer de já, como eu gosto de falar, né? Tocar de primeira, só para quem domina bem e quem senta aqui na nossa cadeira, certamente tem um bom domínio de bola. Então, é claro que o Marcos Eduardo Neves, ele que é jornalista, empreendedor, passou muitos anos pelo Jornal dos Esportes, trabalhou também no Flamengo, é um querido aí do jornalismo esportivo e que já biografou Zico, Alex Cabeção, Renato Gaúcho, Roberto Medina. Então, assim, cara, assim, depois que o cara acho que ele biografa o Zico, eu acho que fica difícil subir de patamar no sentido de da aura que o Zico ele tem aqui até o livro aqui, ó. Especial demais. A gente também vai deixar o link aí para quem quiser comprar. Mas já tocando de primeira, Marquinho, bem-vindo. Conta pra gente, em primeiro lugar, como é que começou o esporte na tua vida? Você ganhou uma bola de futebol lá na infância? Era aquele peladeiro de rua? Teve alguma influência de família? Como é que foi o início de tudo? Cadu, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade. Você falou aqui que é para quem domina bem, mas como eu sou goleiro, sempre fui goleiro amador, fui goleiro até da seleção Zico 10, enfim, jogando pelo interior do Brasil, eu vou defender, vou agarrar essa oportunidade que você está me dando e vou defender esse podcast, gente, MPB, que eu achava que era música popular brasileira, mas agora é o melhor podcast do Brasil, por favor. Aqui com o nosso Cadu. Cadu, obrigado pela oportunidade. Show de bola. E o futebol, ele aconteceu comigo, assim, ele me pegou de jeito. Em 1985, quando eu tinha 9 anos, e o Brasil, na época, estava disputando eliminatórias para ir para a Copa do Mundo, e o Zico, num jogo contra o Paraguai, lá em Assunção, ele dominou, levantou de chaleira e meteu de primeira e fez um golaço. E eu lembro que no dia seguinte na escola estava todo mundo tentando dar a levantada e ninguém conseguia dar a levantada igual a do Zico. E a partir dali eu fiquei maluco. E como eu morava a 3 quarteirões do Flamengo, morava no Leblon, diz que o Flamengo é a Gávea, mas é no Leblon também, enfim. Aí eu virei sócio do Flamengo e de todas as formas eu queria entrar nesse mundo mágico, esse mundo de sonhos que é o futebol, e eu ficava todos os dias lá, chegava cedinho, tentava esperar os jogadores chegarem na garagem, de repente chegava o Bebeto, de repente chegava o Zico na Toyota dele, de repente chegava de Kombi, o Zinho, o Aldair, o Ailton, nossa, e aí de repente eu consegui virar gandula. Virei gandula e na semana que eu viro gandula, o Flamengo contrata o maior jogador da história do Grêmio, o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho. No primeiro treino eu tô lá de gandula, vendo aquele figurão que tinha sido cortado da Copa do Mundo de 86. Enfim, então assim, o futebol começou muito cedo na minha vida, tanto no esporte propriamente dito, quanto no futebol profissional. Então, desde cedo, com 11, 12 anos de idade, eu já tinha acesso a bastidores que quem está na arquibancada não tem noção. Eu entrava no vestiário com os jogadores para ganhar um pão com mortadela e uma água, mas isso aí era o de menos. Poder ver ali o Zico, o Renato, o Bebeto, e os caras
pô, se preparando para entrar em campo. Aí o Renato passava um bronzeador, na época, hoje em dia passa-se protetor, mas na época era bronzeador mesmo, óleo de urucum. E aí ele passava um bronzeador, eu falava, Renato, para que esse bronzeador? Ele, Marquinhos, que quando os caras forem tentar me agarrar, eles vão escorregar e eu vou passar trator em cima deles. Olha só como é que a inovação acontecia já dentro de campo lá. Olha só que coisa bacana. Quem tava na arquibancada, viu o Renato chegando ali com o bronzeador, pô, ele se aqueceu pra caramba, tá suado, nada disso. Ele tava ali já dando um drible em quem fosse tentar pará-lo. E assim, legal. Bastidores de só quem tá ali, ali por dentro, né, no dia a dia. Então, quando eu fui fazer, por exemplo, o livro do Zico, eu lembrava de coisas que eu, atrás do gol, vi o Zico falando com o adversário, porque tinha jogos também na Gávea, enfim. E aí o Zico não se lembrava, porque dele é natural, é intrínseco dele, ele falar com alguém, ele se posicionar, ele defender. E aí eu lembrava, ele não se lembrava. Então, assim, eu acho que eu já estava ali nos bastidores e quis o destino que eu virasse biógrafo e que o futebol entrasse na minha vida decisivamente. E dos 14 livros que eu tenho hoje, 8 são de futebol. E aí eu fui congratulado como biógrafo do futebol, né? Pela relevância dos personagens que eu já biografei. Zico, Renato, Louco Abreu, Alex, Nunes, Francisco Horta... Enfim, eu nem lembro, sabe? Uma seleção, né? E aí agora fazendo de Dejan Petkovic, um livro para lançar aqui no Brasil, nos Balcãs também, falando sobre política, guerra, esportes, enfim, vai ser um livraço. Então eu me sinto honrado pelo que o destino me deu. Legal, bacana. Você acabou juntando muito da tua experiência que você tinha ali de bem jovem para se transformar num ofício de dia a dia. E tem uma coisa que eu soube a respeito de você, que com 10 anos de idade você vendeu o primeiro livro. Conta pra gente que história que é essa aí. Pois é, acho que assim, eu trabalho com o que eu amo, né? Então, assim, é uma frase, eu acho que é de Confúcio, um filósofo chinês, que é: trabalhe com o que você ama e não precisará trabalhar um dia da sua vida, será sempre uma diversão. Né? Então, assim, eu acordo com prazer já, porque eu vou fazer aquilo que eu amo. Legal. Então, com 10 anos de idade, eu fiz o meu primeiro livro. Na época não tinha computador, era a máquina de datilografar. Sim. E aí eu fiz uma historinha com o pessoal da turma, né? E aí eu ambientei num zoológico. E aí tinha a gata da Karina, a pantera da Sofia, o asno do Rodolfo, o burro do Arnaldo, enfim. Eu brincava com todo mundo da turma e fiz um livro chamado O Veado do Meu Primo. Nossa. Eu não tinha primo, enfim. E era ambientado num zoológico. Então tinha o veado, tinha a besta, tinha o burro, tinha o asno. E nisso, todo mundo da turma começou a comprar comigo. Eu tive que xerocar aquilo que eu datilografei. Eu ia, xerocava, grampeava e não sei o quê. E eu, assim, eu comi muito cheeseburger, Coca-Cola e batata frita, que era o combo da hora do recreio. Vendendo esses livros. De repente os professores compraram também para ver a brincadeira que eu estava fazendo, aí os coordenadores compraram, inspetores, diretores, todo mundo queria saber se o nome deles estava na reta. E eu brincando com eles, com o pessoal, né? Com e aí, cara, você vê como é que é uma criança de 10 anos, né? Eu fiz assim uns 50, 60 exemplares, não fiquei com nenhum, vendi todos. E aí, por sorte, veio o advento da internet, todo mundo se perdeu a partir da 8ª série, aí veio o advento da internet, aí anos depois, décadas depois, uma menina: ô Marquinhos, eu tenho o Veado do Meu Primo. Nossa. E eu, gente, cara, me dá, eu não tenho, é meu primeiro livro. Que legal. Então, assim, é um livro que eu fiz com 10 anos de idade e realmente o meu primeiro livro nacional, a biografia do Renato Portaluppi, Anjo Demônio, foi em 2002. O primeiro livro foi em 86. Caramba. Olha só o hiato, né? 16 anos nisso aí. Muito e interessante. Aí, quer dizer, eu fiz um livro com 10 anos e fiz o meu primeiro profissional com 26 anos. Espetáculo. Espetáculo de empreendedor. A gente tem aqui um empreendedor que começou a sua história com 10 anos de idade, né? E hoje, inclusive, com o advento da internet, tem milhares de hoje jovens produzindo conteúdo também, né? Então, é muito interessante como naquela época você já, de alguma maneira, se reinventou e foi colocando ali os teus skills, né, para entreter as pessoas, porque nós, né, comunicadores, estamos aqui para informar, entreter, e você
cumpriu sem dúvida de forma brilhante. Aqui até a prova disso, a sua colega acabou guardando o exemplar. Mas acho que a gente tem, passando, né, essa primeira etapa aqui do nosso bate-bola, que a gente já começou esquentando bem nesse aquecimento. Como você tem aí tantos anos, né, de esporte, o que você acha que mais mudou do futebol que você vivia lá quando você era gandula na Gávea pro futebol moderno de hoje? Eu acho que, não sei se é essa a palavra, mas desumanizou o futebol. Eu lembro quando eu era gandula, que eu ficava assim na porta do vestiário esperando os jogadores saírem. Na época não existia celular, então a gente queria muito pegar autógrafo, e eu vendia também os autógrafos. Então o pessoal que queria um autógrafo do Zico, se quisesse só o Zico, era o valor X. Agora, se quisesse com o abraço Zico, era valor Y. E se quisesse personalizado, ao Cadu com o abraço Zico, era o meu trio, o meu combo. Empreendedorismo então, na veia. O pessoal, cara, era que nem figurinha. Pô, Marquinhos, consegue um do Bebeto, consegue um do Renato. Então eu ficava esperando o pessoal sair do vestiário depois do treino e pegava os autógrafos. Hoje seria pegar selfie, fazer selfie, essas coisas. O que eu via naquela época? Tinha um repórter do Dia, do Jornal o Globo, do Jornal do Brasil, do Jornal dos Esportes. De repente saiu o Renato, aí o cara do Globo chamava. Aí o Zico saía imediatamente, o do Jornal do Brasil chamava. Aí saiu o Bebeto, aí o Dia chamava. Cada um levava para um canto. Quando você via no jornal no dia seguinte... Tinham vários conteúdos diferentes. Era um conteúdo diferente. O Dia entrevistou Bebeto, Ailton e Zé Carlos. O Jornal do Brasil, Leandro, Zico e Edinho. Entendeu? Então, assim... Hoje é tudo pasteurizado. Hoje você bota na televisão, você bota nas plataformas, uma entrevista, aquilo para todo mundo, e todo mundo tem que ficar comentando e reverberando a mesma coisa, chovendo no molhado. Certo. Antes não, você tinha sempre uma novidade. Legal. O cara tinha um furo de reportagem. Sim. Então, era muito mais fácil o acesso aos jogadores. Até hoje, essa geração, se você quiser, preciso falar com o Zico, eu vou te dar o celular do Zico. Você quer falar com o Renato? É o Renato, Edmundo, Romário, até hoje. Agora, hoje em dia, vai tentar falar com a Arrascaeta. É filtro atrás de filtro, coisas que eu só cheguei a ver, por exemplo, quando eu escrevi o livro do Roberto Medina, ele com 27 anos conseguiu trazer o Frank Sinatra, The Voice, para o maior show da vida dele, que foi no Maracanã, virou no Guinness Book. Nunca teve tanta gente para ver uma única pessoa, porque tinham 80 instrumentistas na orquestra, mas todo mundo pagou para ver o Sinatra. Então, assim, e aí... Mas ele é um empresário, né? Sim, o Medina é um brasileiro de 27 anos querendo chegar nesse cara. Ele não quis trazer o Sinatra para fazer o grande show da vida dele. Ele queria um Sinatra para fazer um comercial de uma marca de uísque, a Passport. E aí... mas o Sinatra nunca fez comercial na vida, por isso que eu quero ele. Porque vai ser o primeiro comercial que ele vai fazer. E aí, como seduzir o Sinatra para fazer um comercial? O maior show da vida dele foi no Madison Square Garden, com 18 mil pessoas. Medina chegou a levar para os Estados Unidos, para Beverly Hills, uma maquete de um Maracanã lotado, e ele num palco sextavado no meio do gramado, vendo aquilo tudo. Ele não acreditou, era mais de 10 vezes mais do que o maior show da vida dele. E aí ele seduziu o Sinatra com um show para ele fazer o comercial. Então, assim, como Gênio. Você pensa fora da caixa. Mas para isso, ele teve que passar por filtros. É o que acontece hoje. E não é nenhum Frank Sinatra. A gente quer falar, de repente, com o Gabigol, com o Bruno Henrique. Olha a diferença. E você, assim, é impossível falar com o Bruno Henrique. Mas o Zico é mole. Então, acho que desumanizou bastante. Tá certo. E dentro de campo, por que você acha que a gente perdeu esse nosso DNA do drible, do efeito, da ginga? Que nós, convenhamos, né? Os ingleses fundaram o futebol na prática, no caso, né? A teoria, e nós fundamos o futebol na prática. Somos pentacampeões. O que mudou para você? Eu acho que duas coisas, basicamente, que eu acho que eu ainda cheguei a pegar. A primeira é a escassez de campos para jogar futebol
Brasil afora. Eu jogava na rua. Eu quebrei vidraça de um turco que tinha lá jogando bola na rua. Hoje em dia o pessoal não vai... Os pais não deixam ir pra rua porque podem ser assaltados, sequestrados, não sei o quê. Então, os campos que tinham, as praças que tinham, qualquer lugar... já não tem mais. Hoje condomínio fechado no máximo. Então você tem menos pessoas jogando. Até mesmo nas comunidades, porque nas comunidades também tem essa questão do crime ou até da milícia que coíbe muito a meninada ir pra rua. Imagina, mesmo numa comunidade, a criançada quer ir pra rua jogar uma bola e o tiro tá comendo, os pais não vão deixar, entendeu? Então, assim, eu acho que hoje não tem tantos campos, a especulação imobiliária fez com que condomínios, arranha-céus, tomassem lugares que seriam para se brincar. Eu sou de um tempo que, quando vinha a Copa do Mundo, fechava essas ruas para o pessoal jogar na Copa do Mundo, né? Pintava a rua e jogava a bola ali, entendeu? Ou botava vôlei, botava uma rede, assim, tirava para o ônibus passar, depois botava a rede de novo. Era uma outra cidade, outro tempo. E a outra coisa, a questão de profissionalizar cedo demais. Então você pega um talento e o treinador que está ali, o treinador da base, o sub-15, o sub-12... ele tá com medo de perder aquele emprego dele. Então, em vez dele falar, vamos perder de 10-0, mas eu quero que vocês driblem. Não, a gente tem que ganhar de 1-0. Ganhar a qualquer custo. E não dribla não, sabe? Vamos defender. É muito mais fácil em qualquer profissão você destruir do que construir. Fazer uma construção, empreender, é difícil. Agora, destruir, falar mal dos outros, é mole. Então eu acho que essa questão dos técnicos limitarem os talentos, blindarem os talentos, não incentivarem a florescer o talento, e a questão de não ter tantos campos para ter explosões de jogadores, acho que tudo isso fez com que o Brasil perdesse muito. E até falando, já pegando esse teu gancho do comportamento do treinador, né? Tem uma frase que é quase que é clichê hoje em dia, né? Que jogador ganha jogo, time ganha campeonato. E você já entrevistou alguns dos maiores aí, né? Tanto o Zico, que foi treinador, né? O Alex Cabeção agora tá se tornando um treinador que tem uma visão de futuro, o próprio Portaluppi. Como é que é o papel do técnico nessa história? E o que você viu nesses aí que você entrevistou, que você chamou atenção nesse aspecto? Eu acho que assim, a questão do técnico, eu acho que assim, o pessoal ele tenta inovar para aparecer, e às vezes é um senso de uma tentativa de ser meio professor Pardal e tentar descobrir a pólvora onde não precisa. O exemplo mais clássico disso era o Jorge Jesus, que chegou no Flamengo em 2019, ninguém conhecia ele, e ele pegou um Flamengo, que era um Flamengo que há anos vinha se lutando para não cair, lutava contra rebaixamento e não sei o quê. O Eduardo Bandeira de Mello falou, vão ser anos para sanear financeiramente. O Jorge Jesus chegou, montou um time e joga esse time todo jogo. Se machucar alguém, vai entrar o reserva. E jogava todo jogo. Hoje você vê, não só no Flamengo como em outros times, às vezes mudam 3 jogadores, mudam 4 jogadores. Nem os jogadores sabem quem vão jogar, não tem mais você perde aquele senso de coletividade. Então eu acho que assim, nesse novo livro que eu estou fazendo sobre o Petkovic, eu lembro que tinha um momento da carreira dele que ele chegou a treinar com o Carlos Alberto Torres como treinador, e eu perguntei para ele, e aí? Dizem que o Carlos Alberto Torres era um técnico motivador, e não sei o quê. Aí o Petkovic virou para mim e falou assim, mas existe algum estrategista no futebol? Eu joguei no Real Madrid, joguei no Estrela Vermelha, joguei no Sevilha, joguei no Brasil. Eu não conheci eu não tive nenhum estrategista no futebol. Todos são motivadores no seu estilo. Então, assim, é isso que falta. Por isso que quando vem um Guardiola e faz um tic-tac, como ele fez no Barcelona, é um negócio difícil. Como veio o Jorge Jesus no Flamengo, você vai pincelar alguns nomes, Johan Cruyff, Rino Schmidt, mas muito poucos em toda a história do futebol. Não só no Brasil, né? E assim, isso inclusive se repete em outros países também, não é nem só uma coisa que é a característica do futebol brasileiro, é muito do futebol também, porque muitos ex-atletas também acabam se tornando treinadores por natureza, por estar ali naquele ambiente. E hoje já se tem cursos, é legal também se ver um processo de profissionalização que está acontecendo a nível global no futebol, e a gente aqui no Originais gosta de inclusive trazer
né, muitos desses conteúdos, e se você tá tirando valor dele, não deixe de compartilhar, ativar aí o sininho, curtir o nosso conteúdo, porque nós estamos concorrendo, inclusive, ao prêmio MPB, de melhores podcasts do Brasil. Estamos aí na segunda fase. Bom, Marquinho, eu queria passar agora para um lado mais do teu ofício, né, de escrever. Como é que é esse dia a dia de conseguir tantas histórias, né, diferentes, porque você precisa ouvir milhares de vieses da família, do biografado, dos amigos, de pessoas, às vezes até que já morreram, que você precisa pesquisar sobre. Como é que é esse seu dia a dia? Lembra que eu falei que quando a gente trabalha com o que ama, a gente não trabalha, né? A gente se diverte. E no meu ofício, a grande diversão é que eu fico o tempo inteiro, como se eu fosse uma criança, só que um adulto, montando um quebra-cabeça. Então, assim, eu vou fazer uma entrevista, digamos que eu faça uma entrevista com o Zico. Aí o Zico fala como é que ele começou em Quintino, de repente ele vai para a Copa de 82, de repente ele volta aqui e quase perdeu uma Olimpíada, de repente ele vai para o Japão e não sei o quê, e tudo na mesma entrevista. Então eu tenho que desmembrar aquelas informações e tipo fazer arquivinhos, como se fosse um quebra-cabeças. Aí tem a parte do mar, o que é azul eu jogo para lá, o que é areia, que é bege eu jogo para cá. Então a mesma coisa, a pessoa está falando sobre os anos 90 para lá, os anos 80 para cá, anos 70 para cá. Então eu vou montando um quebra-cabeça. E quando a gente monta um quebra-cabeça, quem já montou sabe que tem horas que tá faltando uma peça, não tá entrando essa peça. E aí a gente vai e investiga esse vácuo. Mas isso aqui não tá pegando. De repente, é algo que a pessoa não quis falar, mas um outro pode falar, um outro que viveu, um outro que viu de fora. Às vezes o inimigo pode dar aquele podre que falta, porque o outro não tem coragem, eu tenho vergonha, eu tenho uma cicatriz, contar uma história de bastidor, alguma coisa. Exatamente. Então, assim, tem peças que faltam e a gente vê. Às vezes a gente tem peça demais, joga para fora, montou um quebra-cabeça bacana, às vezes fica faltando e a gente tem que ir até o final, investigar até o final. Então é um misto de um trabalho de um detetive e de um advogado. Legal. Então eu tenho que defender aquela obra, aquele legado que o meu personagem fez. E eu tenho que investigar ao máximo, não só sobre ele, sobre o contexto histórico onde ele está inserido, que isso faz toda a diferença. E desses vários biografados, qual foi a história que mais, assim, te marcou e te surpreendeu, que você fala, puta, eu não imaginava que o Louco Abreu tinha passado por isso, ou que o Alex tinha passado por isso? Qual história, assim, que você se recorda? Eu acho assim, a história do Alex é surreal, porque a gente que mora no Brasil, a gente fica falando que o Alex é um ídolo na Turquia. O Alex não é um ídolo na Turquia, o Alex é Deus na Turquia. O Alex é um rei Midas na Turquia. Uau. Existe na Turquia, em Istambul, o Gran Bazar, que é a maior feira aberta do mundo, com mais de 2.000 lojas. Imagina um Saara para quem mora no Rio de Janeiro. E lá em Istambul, o Alex não pôde ir, vivendo 8 anos em Istambul, ele não pôde ir lá. O Alex, o presidente, o Recep Erdogan, ele tenta marcar uma data com o Alex e o Alex não dá agenda para ele, afinal ele tem um viés ditatorial. Então, assim, o Alex não é uma celebridade na Turquia, o Alex é uma personalidade na Turquia. E aí o louco é que a gente acha, o louco não o Abreu, o louco do Alex. O louco do Alex é que, assim, o brasileiro não tem noção desse tamanho que é ele na Turquia, a ponto de eu lembro do Arnaldo César Coelho, uma vez que teve um Brasil e Turquia em Istambul, e aí, você é brasileiro? O brasileiro geralmente fala Pelé, aí fala Alex, aí ele mostrou, tem uma foto aqui com o Alex. Olha normal. A dimensão. Naquele ele fez a foto com o Alex, mostrou o cara deram a suíte presidencial, porque tinha uma foto ao lado de Alex. Caramba. Então esse cara é grande, você tá do lado do Alex. Muito. Então, assim, o brasileiro não tem noção do que é um Alex na Turquia, e os turcos ficam o tempo inteiro, o que o Alex está fazendo nesse país terceiro mundo? Por que ele não volta aqui para casa?
Então, os turcos não têm noção que o Alex ganhou Libertadores aqui e ganhou uma tríplice coroa em 2003, sendo o maior jogador do mundo. Eu tive a honra de falar isso para ele. O Zidane foi eleito, estava no Real Madrid, mas quem viu 2003, o Alex pegava, tocava, era mágica. Não havia nada, assim, entre aspas, em termos era uma coisa absurda, de plasticidade, né? Plasticidade. O Zico fala que foi o mais próximo dele que ele já comandou, inclusive no Fenerbahçe, que chegaram às semifinais da Champions em 2006, 2007, foi o Alex. Então, assim, eu acho que o Alex é uma história muito, muito boa nisso, que o Alex quis esse livro para mostrar para os turcos que ele tem uma vida pregressa e para mostrar para os brasileiros que ele não é um ídolo, ele é uma coisa, uma sumidade, ele é uma divindade lá. E até, assim, a gente sente falta de hoje ter um Alex no futebol brasileiro, né? Por que você acha que a gente não tem hoje, ou até mesmo o próprio Neymar não conseguiu ser esse Alex? Por quê? Eu acho que o Brasil sempre foi um país de terceiro mundo, com possibilidade, com altas possibilidades, desde sempre, desde Pedro Álvares Cabral. O pessoal vinha para cá, extraía o que a gente tinha de melhor e mandava para lá. Então, assim, hoje, você vê o Messi, aqui do nosso vizinho da Argentina, com 12 anos, ele não foi ídolo em nenhum clube argentino. Ele virou ídolo nacional por ganhar a Copa do Mundo, mas ele não tem uma identificação com Boca, com River, com nada. Então, assim, muitos jogadores a gente conheceu depois de explodirem. Hulk, Elber. Então, assim, os meninos hoje em dia, eles não estão preocupados em usar a 10 do Santos por causa do Pelé, ou a 10 do Flamengo por causa do Zico. Eles já querem ir para o exterior. Ir pra fora. A gente é de um tempo que a gente ia pra rua e via todo mundo assim, eu ia de Flamengo, o outro tava de Vasco, ou de Fluminense. Hoje você vai ver uma pelada, tá todo mundo de Real Madrid, de Manchester City, não sei o quê. Então, assim, o brasileiro perdeu a essência do que é ser brasileiro, para tentar ser um europeu e tentar conseguir condecorações que não necessariamente vão dar para ele um grande tamanho. Muita gente acha que por ganhar uma bola de ouro, se eu ganhar uma bola... O Kaká ganhou a bola de ouro, o Kaká é melhor do que o Zico? Não é. Então, assim, tem jogadores que ganharam Copa do Mundo e outros que não ganharam Copa do Mundo e que não podem estar na Torre Eiffel em Paris, que o mundo vai estar ali, vai reconhecer. Então, assim, aquilo que até você falou antes, né? Que o jogador ganha jogo e o time ganha o campeonato. Não necessariamente. Às vezes o time não ganha o campeonato e fica para uma história. Enquanto outros que são campeões toda hora, você não consegue nem escalar. Perfeito. E tem só mais uma coisa, você falou até do Neymar, essa questão de que hoje os jogadores não querem mais ser reconhecidos só pelo talento. Eles acham que esse advento da internet foi muito ruim para isso. Pela maxi exposição, eles se tornam pseudo-celebridades. Eles se tornam celebridades de consumo rápido. Eles estão muito mais preocupados com a imagem do que com a bola propriamente dita. Então estão muito mais focados em ter um retorno, fazer propaganda e não sei o quê, e quanto eles vão faturar, do que em títulos que vão realmente fazer um legado para daqui a 100 anos o pessoal falar, esse cara aqui que ganhou a Copa do Mundo, ganhou isso. Não, eles estão mais preocupados, às vezes vão para a Arábia, vão para centros periféricos para ganhar mais dinheiro e deixando... Então, assim, é muito... Não se preocupam tanto com a carreira esportiva, mais imagem muito mais do que carreira midiática. Exatamente. Certo. E falando até em cima disso, como é que você avalia o que mudou? Você falou um pouco, né, de que antigamente os grandes jornais, né, davam as notícias ali em primeira mão ou notícias mais criativas. Hoje está muito, muito, muito pasteurizado. Você acha que isso também reflete no comportamento do jogador no dia a dia, na confiança do atleta em campo? Hoje a mídia social, a cobertura jornalística também mudou. Você acha que isso, de alguma maneira, faz uma diferença no resultado dentro de campo? Assim, mais objetivamente, você acha que a mídia hoje influencia mais ou menos no resultado dentro de campo? Acho que a mídia influencia menos.
Eu acho que a mídia, ela reverbera mais. Hoje a potência midiática que qualquer jogador mediano tem é incrível. Basta ver, por exemplo, até nas cifras. O Renato Gaúcho, em 92, pouco antes do Plano Real, o Renato Gaúcho era um jogador de seleção brasileira, top de linha, titular e ganhava 20 mil dólares. Você faz uma cotação para hoje, 2025, dá 100 mil reais. 100 mil reais não paga, de repente, nem um sub-15, talvez, para ter um bom contrato, que seja promissor para ter um contrato que impeça de um grande clube comprar por menos de, sei lá, 5 milhões de reais, 10 milhões de reais. Então, assim, isso eu tô falando de jogador top de linha. Então, assim, hoje, quando surge alguém, a capacidade da mídia fazer dele o novo Pelé, o novo Zico, o novo Ronaldo Fenômeno, é muito maior do que aqueles que conseguiram mesmo. Se você, quem viu o Ronaldo Fenômeno com 16 anos, em 93, com 17, o Brasil querendo ele jogando a final da Copa do Mundo, que ele entrasse, sabe, com 17. Você vê que ele não era um fenômeno de mídia, ele era um fenômeno de bola. Enquanto hoje tem uns que são fenômenos de mídia, que já são ex-jogadores, que já estão quebrados, que já estão desfocados, mas é um fenômeno de mídia, e o pessoal ainda consegue falar deles. E um treino deles, ou um namoro deles, é mais falado do que aquele novo jogador que está surgindo com tudo. E aí desmotiva, e eu acho que aí descompensa, desbaratina toda a tentativa de se fazer uma equipe coesa. Fantástico. Pra gente ainda dar mais um toque de bola antes da gente ir para as perguntinhas finais, Marquinhos, papo delicioso com Marcos Eduardo Neves, escritor, biógrafo brilhante, jornalista esportivo, que tem aqui vários dos maiores jogadores, né, do nosso futebol, passaram pela mão, pela caneta, pelo microfone do Marquinhos, que conta várias histórias super legais. Conta pra gente em relação ao meio dos bastidores do futebol que você viveu, desde lá de trás, de Foquinha até hoje. Qual foi a história mais bizarra, assim, que você ouviu, escutou, ou entrevistou? Conta pra gente alguma coisa super diferente que você nunca tenha contado, assim, que você, tipo, é um choque, assim. De futebol... de futebol, assim, eu como não escrevo biografias só de jogadores, eu também já fiz de desembargador, de publicitário, de engenheiros, enfim. Eu acho, assim, que é difícil você dizer o que é bizarro hoje, porque depois que a gente viu, tem um tempo recente, uma mulher levando um defunto no banco para ele fazer uma digital. Nossa. E não sei o que mais, eu não duvido mais de nada, não tem nada mais que me deixe, eu não acredito, isso sabe, antigamente falava, você botar dólar na cueca, ministros já foram pegos, políticos já foram pegos, assim, então assim, nada mais me surpreende, nada. Então, assim, o que acontece no futebol em termos de arbitragem, em termos de jogador, as bets chegando e os jogadores não sabendo direito o limite, né, da integridade, enfim, nada mais me choca. Então, assim, eu prefiro levar as coisas que eu vi que são positivas, sabe? Assim, então, o bizarro positivo que eu lembro foi um dos jogos mais marcantes da minha vida, na Copa União de 1987. Foi a primeira vez que eu vi o Zico fazer gol no Maracanã, e ele fez logo 3 contra o Santa Cruz. E quando estava 2-1, 2 gols do Zico, e o Flamengo indo para uma semifinal de brasileiro, acabaria ganhando aquele brasileiro, estava 2-1, Maracanã com 120 mil pessoas. E a gente na época cabia. Na época cabia, agora encolheu. Agora, enfim, as arenas são todas iguais também, pasteurizada que nem os jornais de hoje em dia. Aí a gente querendo ir embora, de repente o Alcindo sofreu uma falta. Pô, uma falta, a gente já estava na boca do túnel, quem conhece estádio de futebol sabe, a gente já estava na boca do túnel, vamos ver, cobrar e vamos
e vambora, né? O Zico ajeitou, 2-1, 2 gols dele, o Zico ajeitou e bateu uma falta que até o pessoal da barreira virou para ver o gol dele, e a bola entrou e foi um gol mágico no Santa Cruz, no goleiro Birigui, 3-1, 3 gols do Zico, 45 do segundo tempo. E aí o mais bizarro foi que todos que estavam ali em pé, na boca do túnel, esperando aquela falta para ir embora, depois que o Zico fez o terceiro, aos 45, todo mundo voltou e sentou de novo em algo que, assim, o silêncio diz mais do que as palavras. Tipo, cara, enquanto esse cara tá aí, cara, daqui a pouco ele faz o quarto. Então, assim, são coisas muito bizarras no sentido do bonito, do belo. Eu prefiro lembrar o belo do futebol, não o belo da música, mas o bonito do futebol, essas coisas. Porque se for falar de coisas bizarras, ruins, aí a gente tem uma enormidade, desde presidente roubando medalha, juízes, enfim, que não vale a pena, eu acho que não vale a pena. Sem dúvida, o esporte a gente tem que sempre privilegiar o que ele traz de bom, o que ele traz de educação, o que ele traz de social, o que ele traz de entretenimento, sobretudo. E, Marquinho, mais uma para a gente concluir e ir para as perguntinhas finais. A gente poderia ficar algumas horas conversando aqui, né? Obviamente, que tem muita coisa legal para a gente contar. Marquinho, mídia derruba técnico? O quê? Mídia derruba técnico? Ah, derruba. Derruba, porque assim, na verdade, assim, é o resultado, né? O futebol branco, o nosso lateral esquerdo branco, ele falou, o futebol é uma gangorra, um dia você tá em cima, outro dia você tá embaixo, né? Parece aquela música do Jaco, tô em cima, tô embaixo. Então, assim, quando você tá em cima, ótimo. Quando o time tá ganhando, ótimo. Você vê bons exemplos, o Felipe Luiz no Flamengo e o Abel Ferreira no Palmeiras. Às vezes eles empatam o jogo, parece que é crise. Parece que acabou o mundo. Parece que acabou o mundo. Perdeu um jogo pro Bahia na Fonte Nova, os dois perderam, tanto o Abel quanto o Felipe Luiz. Parece que o trabalho tá tudo errado. O trabalho tá tudo mal feito. Então, óbvio que hoje em dia, com a força das plataformas digitais, a forma das redes sociais estarem assim, tendo um alcance exponencial muito maior do que as próprias televisões e rádios, um cara que nunca chutou uma bola, que fica no ar-condicionado e que não sabe se o jogador acordou gripado, se a mãe dele tá doente, se o sogro morreu, sabe? O cara taxa aquilo ali. Ele tá com um problema. Exatamente. Muscular, ou tá passando por Sim. algum processo que ninguém precisa saber naquele momento e. Fantástico, acho então, que a tua leitura eles podem, assim, eles têm, assim, um potencial letal muito forte que eles têm que ter muito cuidado. Uma vez conversando com o Maestro Júnior, ele falou para mim o seguinte: ao longo de mais de 2 décadas sendo comentarista de uma das maiores emissoras do mundo, você tem que elogiar sem bajular e criticar sem humilhar. Perfeito. E aí me lembra algo bizarro também, que foi o seguinte: na estreia do Alex com a camisa 10 da seleção brasileira, ele jogando com o Romário, jogando com o Rivaldo, enfim, ele estava muito mal, estava muito novo, né? Era a estreia dele, era um menino. E o narrador da Globo, conhecidíssimo, o narrador da Globo falando que absurdo dar uma camisa 10 que já foi de Zico, de Pelé para esse menino. E o pai dele que tinha feito um churrasco, chamando amigos, não sei o quê, cada vez que o filho errava um lance e o narrador destruindo aquilo ali, ao fim do jogo o pai dele teve um derrame e perdeu todo o lado esquerdo. Então você vê o potencial, a responsabilidade que você tem, né? Isso que o Júnior falou. Elogiar sem bajular e criticar sem humilhar é fundamental. Perfeito. Bom, bate-bola final. Marquinho, o que você diria pro Marquinhos de 10 anos de idade que estava começando a escrever depois de tanto tempo? É o mesmo que o Nelson Rodrigues fala, jovem, envelheça. Assim, eu não consigo ler um livro meu, porque assim,
O PVC, o Gustavo Villani, por exemplo, falam que o meu melhor livro é o do Renato Gaúcho. Foi o meu primeiro. Eu tinha 26 anos. Como é que, assim, hoje eu escreveria diferente, eu já sou outro, eu tenho o dobro de idade. Então eu já escreveria diferente, cortaria 3 parágrafos ali, resumiria. Então, assim, daqui a 10 anos eu vou estar escrevendo melhor do que hoje, porque eu vou angariar mais informações, vou ter mais vivência, mais... enfim. Então, assim, eu não consigo ler um livro... Jovens, envelheçam sempre. Espetáculo. E qual o teu sonho grande em vivenciar no esporte? A gente já viu Copa do Mundo aqui no Brasil, a gente já viu Olimpíada, a gente já viu muita coisa legal, já viu a medalha de ouro olímpica do Brasil no futebol, que era um sonho nosso. O que você gostaria de vivenciar ainda no esporte? Olha, depois de biografar o Zico, depois de ganhar 2 Copas do Mundo, uma com 19 anos, enfim... No esporte, assim, ver do esporte, eu já tô satisfeito. Se eu conseguisse ver o Flamengo ser campeão do mundo, coisa que eu só lembro de ser levado para Bartolomeu Mitre, uma rua no Leblon, no Rio de Janeiro, e tava uma loucura, parecia Baxugá, parecia um mundo de gente, parecia Réveillon de Copacabana. Se eu conseguisse ver o Flamengo ser campeão do mundo novamente, tá ótimo. Enquanto isso fica cada vez mais difícil, porque os times europeus são verdadeiras seleções, né? Ter ganho de 3-1 do atual campeão mundial de clubes, o Chelsea, está valendo já. Espetáculo. Bom, pra gente encerrar, eu quero agradecer muito. Eu quero te dar, a gente tá fazendo uma coisa diferente aqui, porque a gente aqui nos nossos bate-papos, a gente sempre faz várias perguntas e uma troca também, uma conversa, enfim, um diálogo sempre muito gostoso, mas pela primeira vez eu quero dar a oportunidade de um entrevistado fazer uma pergunta para mim. O que você gostaria de saber? Quero te deixar à vontade para abrir o microfone e fazer uma pergunta para mim ou para nossa audiência que também queira interagir com a gente. Não, vou fazer para você, Cadu. Estamos aqui com um livro e a gente está numa plataforma digital, a gente está num podcast, a gente está em algo que quando você era criança nem existia e você não pensava que estaria aqui. Exatamente. Hoje. Então, a gente teve DVD, pendrive, zip drive, HD, HD externo, fita cassete, vinil. Você acha que o livro vai acabar? Com certeza não, e muito pelo contrário. Eu acho que vai virar alguma outra coisa, alguma outra mídia? O livro já tem hoje várias plataformas, né? Os audiobooks, a gente já tem o Kindle, que já é um outro formato de livro que é uma inovação. Eu acho que o livro ele é um companheiro para todas as horas e é, sobretudo, um registro eterno. Porque, naturalmente, esse livro aqui, ele vai estar na prateleira de várias pessoas que um dia vão para o céu, mas que o filho vai ter acesso a qualquer hora. Se tiver, se der um bug do milênio, se der aquele bug do milênio que a gente tinha medo nos anos 2000, se a gente ficar sem internet por uma semana, daqui a, 5 anos, espero que não aconteça, para que a gente continue produzindo nossos conteúdos aqui. Mas o livro ele vai ser um companheiro, ele vai ter um registro da história de alguém, e eu acho que as pessoas merecem reconhecimento, e eu acho que não tem reconhecimento maior do que você tá com uma história escrita. Então o trabalho que você faz é brilhante. Eu acho que o livro algo que assim é eterno. Obrigado, eu só posso te agradecer pessoal. Aí. Marquinhos. Obrigado, Cadu. Obrigado para você. A você pela tua presença, pelo teu tempo. Obrigado a você que ficou até o final. Obrigado a todos. E MPB, melhores podcasts do Brasil. Por Originais podcasts. MPB, mais populares biografias também. Zico, o efeito Zico. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Vamos que vamos.